Olá pessoal, aqui é Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula vamos continuar falando sobre o servidor de DNS no Windows Server 2008 R2. Bom, na aula passada nós instalamos a função do servidor DNS em um servidor autônomo, um servidor membro, que é esse servidor que aparece aqui na tela. Nós temos um controlador de domínio em nossa rede, que é esse daqui, tá? O SRV 100dc100.com, cujo IP é 192.168.100.1, e nós instalamos um novo DNS nesta outra máquina. Vamos abrir o gerenciador de servidores, que tem a configuração de nome SRV102, conexão local 192.168.100.2. Então, nosso primeiro passo, vamos ingressar esse cara aqui no domínio. Como é que eu faço para ingressar o servidor no domínio? Eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou mexer nas configurações de rede dele. Então, eu uso o comando conhecido ncpa.cpl para abrir as conexões de rede locais direto no painel de controle. Botão direito, propriedades, TCP/IP versão 4, está lá. Ele tem o endereço IP, tem a máscara, tem um gateway padrão e está configurado com um DNS preferencial. Olha só, o nosso servidor principal, o nosso controlador de domínio da rede, o 192.168.100.1. Agora eu vou adicionar mais um DNS aqui, o 192.168.100, opa, 100.2. Por que ponto 2? Porque é o endereço IP desta máquina. E essa máquina também é um servidor DNS, pois nós instalamos o servidor DNS na última videoaula. Tá? Então agora eu tenho dois servidores DNS. Ok? Fechar. Legal. Configuramos isso. Vou configurar também lá no meu servidor principal. No meu controlador de domínio eu vou fazer a mesma configuração. Então vou em conexão local, TCP/IP versão 4, vou acrescentar o DNS alternativo, 100.2. Aproveitar e preencher o gateway padrão que sumiu daqui. Beleza. Ok? Ok, assim todo mundo sabe de todo mundo. Tá? Então voltemos para o nosso servidor secundário. Vamos agora ingressar esse cara no domínio. Para ingressar no domínio, vocês já sabem como é que funciona, né? Iniciar, vou até computador, botão direito, propriedades. Agora eu vou em configurações avançadas do sistema. Vou à guia nome do computador. E aqui embaixo eu clico no botão alterar. Beleza. O nome do computador está aqui. Membro de, por enquanto é grupo de trabalho, agora fará parte de um domínio. Então digito meu domínio dc100.com. Clico em OK. Veja que ele já pediu um usuário e senha. Então, usuário administrador, minha senha. Legal. Se não aparecer essa janelinha pedindo usuário e senha, tem alguma coisa errada com as suas configurações de rede. Então, você precisa verificar os seus IPs e os endereços dos servidores DNS. Tá? Apareceu a janelinha, é só colocar administrador e a senha, clicar em OK. Aguardar a comunicação entre as máquinas e o ingresso desse computador lá no domínio. Olha lá, funcionou. Bem-vindo ao domínio dc100.com. Então eu dou um OK. E agora eu preciso reiniciar o computador para aplicar as alterações. Então, OK. Fechar e reiniciar agora. Enquanto ele reinicia a máquina, eu vou pausar um pouquinho o vídeo e assim que tiver reiniciado a gente retorna para continuar a configuração do DNS. Legal, pessoal. Então, reiniciamos nosso servidor. Vamos efetuar o logon. Tá? Veja que eu estou aparecendo aqui SRV102/administrador. Tá? Então, eu vou clicar trocar usuário, outro usuário, fazer logon em DC100. Então, eu coloco administrador, DC100/administrador. Tá? Vou colocar em maiúsculo aqui. Então, eu coloquei o nome do domínio /administrador. E a senha
que a gente utiliza para não efetuar logon local, né? Se você efetuar logon local, logon no SRV 102, você vai efetuar logon na própria máquina de novo e não no domínio. Então, eu mandei trocar o usuário, digitei o nome do domínio, barra administrador e a senha. E agora é só fazer o logon. Então tá aí, o servidor está terminando a inicialização, carregando o meu perfil. Vamos aguardar alguns instantes. Já já ele vai estar disponível e a gente vai poder começar as configurações do DNS, pessoal. Legal? Adicionando Snap no controle. Legal. Gerenciador de servidores carregando. Vamos ver agora as informações do computador. Estão sendo coletadas. Legal. Nome completo do computador. srv102.dc100.com. Agora estamos no domínio dc100.com. Então, essa máquina faz parte do nosso domínio. Tá? Se eu olhar lá no meu servidor principal, que é esse aqui, vamos abrir o AD aqui no servidor principal. Vamos abrir o AD no servidor principal. Beleza. Eu clico em Computers e vejo que aparece agora o SRV102. Além do SRV02, que é minha máquina, meu outro servidor cliente. Tá? Agora esse aqui onde eu vou instalar o DNS já está aparecendo aqui. Então, fechamos o AD. Vamos voltar ao servidor secundário, que é esse aqui. Vou fechar o gerenciador de servidores. Veja que o fundo de tela está azul, então eu loguei no domínio. Ele pegou essa configuração lá do meu servidor, do meu controlador de domínio. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar essa cor de fundo de tela para poder diferenciar os dois servidores mais facilmente para você que está assistindo. Tá? Então, botão direito, resolução da tela. Aí eu vou em aparência no painel de controle, vídeo, alterar plano de fundo da área de trabalho. Eu vou escolher aquele tom pastel que eu estava utilizando, que é esse aqui. Salvar alterações, beleza. Pronto, agora esse aqui é o nosso servidor secundário, fica mais fácil para a gente não se perder. Bom, vamos abrir então o console de gerenciamento do DNS. Iniciar, ferramentas administrativas, DNS. Expandir o SRV102, veja que está tudo vazio. Tá? Bom, o que eu quero fazer? Eu quero replicar os dados do servidor principal a este servidor DNS. Quero integrar os dois servidores DNS. Tá? O que está no controlador de domínio com esse servidor DNS. Assim, caso um deles falhe na rede, né, durante a produção, o outro servidor ele assume o lugar e os usuários continuam navegando normalmente pela rede, continuam conseguindo fazer logon, etc. Tá? Então a rede continua funcionando. Como é que eu vou fazer a replicação entre os dois? Vamos lá para o nosso servidor principal agora. Vou abrir o DNS no principal também. Esse aqui é o nosso servidor principal, SRV100. Vou expandir. Veja, esse tem uma zona de pesquisa direta. A gente vai trabalhar com a zona de pesquisa direta. Está aqui o meu DC100. Tá, esses dados aqui de cima eles são da integração com o AD. Então, a gente vai trabalhar aqui onde está o nome do seu domínio. Você vai expandir. Tem uma série de itens, uma série de informações de TCP, UDP, sites, etc. Tá? Mas o que a gente precisa mesmo é clicar com o botão direito do mouse aqui em cima. Aí, em cima do nome do seu domínio, que aparece na zona de pesquisa direta do servidor principal. E clicar em Propriedades. Olha que legal, temos um montão de propriedades. Bom, nós vamos estudar várias delas, quase todas, basicamente. Mas nesse momento o que a gente quer fazer é uma transferência de zona. Então, o que é uma transferência de zona? É quando eu tenho uma zona DNS num servidor e faço uma cópia dessa zona em outro servidor. Basicamente, eu vou replicar a zona de um servidor para outro. Tá? Então, nessa janelinha de propriedades de dc100.com, no servidor principal, eu vou clicar em transferências de zona.
Tá? Veja que está vazio, não tem nada configurado. Então eu vou marcar a caixinha permitir transferências de zona. E aí eu tenho três opções para escolher. Permitir transferências de zona para qualquer servidor, apenas para servidores listados na guia Servidores de Nomes, que aparece aqui em cima, ou apenas para os servidores a seguir. Bom, vou aplicar. Vamos dar uma olhada em servidores de nomes. Aqui em servidores de nomes eu tenho a lista dos servidores DNS da minha rede. Veja que por enquanto só tem um. Tá? Então eu vou adicionar um servidor de nomes. Ele pergunta o nome de domínio totalmente qualificado do servidor. Vocês lembram o nome do servidor? Era srv 102.dc100.com. Clico em resolver. Ele encontrou aqui o servidor, vamos ver a mensagem que ele me deu. Ele diz: o servidor com esse IP não é autoritativo. Tudo bem, não faz mal. Você dá um OK e adiciona. Ele não é autoritativo por quê? Porque o servidor autoritativo é esse principal. O outro não é autoritativo porque não tem nada configurado ainda. Tá? Então ele não tem registros, ele não tem configurações, ele não atende aos clientes. Tá? Mas eu adicionei aqui. Então eu clico em aplicar. E o meu segundo servidor também está aqui. Veja que ele encontrou o endereço IP do servidor, 100.2. Agora vamos de volta lá para transferências de zona. Permitir transferências de zona para qualquer servidor? Não. Por questão de segurança eu vou colocar apenas para os servidores listados na guia Servidores de Nomes. E clico em aplicar. Poderia ter marcado apenas para os servidores a seguir e adicionado o IP do meu servidor secundário. Também é uma outra opção de segurança. Tá? Mas eu optei por utilizar essa segunda aqui, um pouco mais segura do que para qualquer servidor. Legal? Aqui embaixo eu tenho o botãozinho notificar. Para especificar servidores secundários a serem notificados sobre atualizações de zonas, clique em notificar. Então eu vou clicar em notificar e vou marcar servidores listados na guia Servidores de Nomes. O que é isso aqui? Então sempre que houver uma alteração no DNS principal da minha rede, o servidor secundário vai ser notificado que houve uma alteração para que ele possa fazer a atualização da zona. Tá? Para acelerar esse processo, tornar mais ágil e dinâmico, eu vou deixar a caixinha notificar automaticamente marcada. Assim, o servidor principal notifica automaticamente o secundário de que houve alteração da zona. Tá? Note que nem sempre essa é a melhor prática. Se você tiver um servidor DNS com um número muito alto de requisições, talvez seja interessante deixar essa guia notificação desativada, para não gerar tanto tráfego na rede. Como a minha rede interna não é muito grande, eu vou deixar marcado para acelerar o processo. E vou marcar servidores listados na guia Servidores de Nomes. Clico em OK e aplicar. Beleza. O que eu tinha que fazer aqui, nesse servidor principal, para fazer a transferência de zona, já está feito. Então, clico em OK. E agora eu vou lá para o meu servidor secundário. Bom, então eu quero fazer a replicação de zona. Lá no meu servidor principal eu tenho a zona principal. Aqui no meu servidor secundário eu vou criar uma zona secundária. Como é que eu crio uma zona? É uma zona de pesquisa direta. Tá? Então, para fazer a resolução de um nome em um IP, eu utilizo a zona de pesquisa direta. Se eu quiser fazer a resolução de um IP em um nome, eu utilizo a zona de pesquisa inversa. Tá? Na maioria absoluta dos casos, você vai utilizar a zona de pesquisa direta. Então eu clico com o botão direito em zona de pesquisa direta, aqui no servidor secundário, e clico em nova zona. E ele abre o assistente. Bem-vindo ao assistente de nova zona. Legal. Então uma zona converte nomes DNS em dados relacionados como IPs ou serviços de rede. É isso que a gente quer. Então avançar. E aqui você pode escolher o tipo de zona. Tá? Nós temos três tipos distintos: primária, secundária e zona de stub. Se você já estudou DNS, você entende a diferença entre elas. Mas basicamente, a zona primária é uma zona que pode ser atualizada diretamente nesse servidor. Então eu posso inserir ou retirar registros diretamente nessa máquina. A zona secundária é uma cópia de uma zona que está em outro servidor. Tá? Então ela é atualizada lá e replicada para cá.
E a zona de stub, ela tem apenas o servidor de nomes, o início de autoridade e alguns registros de host relacionados, tá? E não são autoritativos. Então, no nosso caso, vamos criar uma zona secundária, para criar uma cópia de uma zona que está em outro servidor. Porque eu já tenho a zona, ela está no meu servidor primário, tá? Lá onde eu tenho o controlador de domínio. Então, eu quero replicar aquela zona para esse servidor. Marco, então, zona secundária e clico em avançar. Agora eu vou dar o nome da zona. Tá? É legal que você dê o nome da zona igual ao nome da zona que está lá no outro servidor. Então, se a gente olhar lá no servidor principal, ó, a zona é o nome do domínio, dc100.com. Então, voltamos para o secundário e vamos escrever dc100.com. Clicamos em avançar. E agora você vai especificar quem é o servidor mestre. Tá? Ou seja, qual é o servidor principal que já contém essa zona. Você pode colocar o nome de DNS dele ou o endereço IP. Por exemplo, o endereço IP do meu servidor principal é esse aqui, 92.168.100.1. Então, eu digito esse endereço, pressiono Enter. Lá, ele encontrou, validou, e agora aqui na coluna do e-mail ele está tentando resolver. Tá? Leva um tempinho até que ele mude essa mensagem. Conseguiu resolver, apareceu o nome SRV100. Belezinha. Avanço. Verifico se está tudo correto. Então, o nome da zona vai ser dc100.com. O tipo dela é secundária, ela vai replicar dados da zona primária. Pesquisa direta. Vai resolver endereços, nomes de computador em endereços IP. E esse aqui é o nome do arquivo que vai ficar armazenado no meu disco, dc100.com.dns. Clico em concluir. Beleza. Foi criada a nossa zona. Tá? Daí dc100.com. Veja que aparece zona não carregada pelo servidor DNS. O que acontece? A zona não foi replicada ainda, leva um tempinho até que ocorra a replicação. Tá? Você pode tentar acelerar um pouco esse tempo, clicando aqui na zona com o botão direito e escolhendo transferir do principal. Ou então, aí deu recusado, transferir nova cópia de zona master. E aí você aguarda alguns instantes. Essa transferência pode levar até 15 minutos para ocorrer. Tá? Então a gente vai deixar ele esperando aqui, vamos aguardar um tempinho. Eu vou pausar o vídeo enquanto não ocorre a replicação da zona. Assim que ela ocorrer, a gente volta para finalizar. Ó, apareceu um outro símbolo aqui. Opa, parece que está indo, hein? A zona está quase carregando, já apareceram aqui alguns itens. E em breve a zona vai estar pronta para a gente poder encerrar essa videoaula. Prontinho, pessoal, olha só, apareceu tudo aqui na tela. Todos os dados estão aqui. A zona foi replicada com sucesso. Tá? Então você tem aqui o servidor principal, SRV100, e agora você tem o servidor secundário, SRV102, com a zona carregada. Então o conteúdo de um servidor agora é igualzinho ao conteúdo do servidor no quesito DNS. Então sempre que houver uma atualização do DNS principal, essa atualização ela vai ser replicada para esse servidor. Legal? Muito simples. Notando que esse servidor aqui ele é somente leitura, então você não consegue criar registros ou alterar registros nesse servidor secundário, apenas no primário, e o primário replica os dados para cá. Tá legal? Levou alguns minutinhos e a zona foi carregada com sucesso. Tudo bem? Então é isso. Espero que você tenha aprendido como fazer a replicação do DNS, como criar uma zona secundária e como integrar um servidor DNS ao outro servidor DNS principal da minha rede. Tá? Nas próximas videoaulas trabalharemos com mais conceitos do DNS, porque como você viu, há muitos outros itens de configuração que você pode utilizar aqui nas suas zonas. Tá? Início de autoridade, na guia geral, a gente tem bastante coisa para ver ainda. Então é isso aí. Aproveite para se cadastrar no nosso canal do YouTube. Tá? E nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais, pessoal.